Assembleia Notícias. 2015 foi um ano de muito trabalho, eficiência e transparência na Assembleia. Uma ampla reforma administrativa reduziu gastos e melhorou a qualidade dos serviços. Os recursos economizados serão investidos na saúde pública. A Assembleia aguarda a licitação das ambulâncias a cargo do governo do estado. O projeto Assembleia Itinerante levou serviços ao interior. Foram realizadas dezenas de audiências públicas e aprovadas centenas de proposições e novas leis. A fiscalização foi ampliada com a abertura de 4 comissões de inquérito. Novas frentes parlamentares foram criadas, como a dos municípios da Baixada Cuiabana e a que trabalha pela conclusão do VLT. A Sala da Mulher intensificou suas ações filantrópicas e o Teatro Zulmira Canavarros assegurou a promoção da arte e da cultura mato-grossenses. A Assembleia mudou e o trabalho realizado melhora a vida de todos. Olá para você que nos acompanha em mais uma entrevista aqui no RDTV. Hoje eu converso com ele que assumiu recentemente a presidência da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso. Eu estou falando de Endrigo Dalcin. Olá, presidente, obrigada pela presença aqui no RDTV. Eu que agradeço o convite aí. Presidente, a gente teve uma disputa um tanto acirrada nessa última eleição da ProSoja. Cerca de 2.400 produtores rurais participaram desse pleito. Acredita que isso tenha fortalecido a entidade? Com certeza, tivemos depois de 10 anos de entidade aí, sempre tendo uma chapa única. Essa última de 2015, tivemos aí a questão de 2 chapas concorrendo à eleição. Realmente isso amadureceu. Fez com que o produtor se envolvesse nas discussões dos assuntos prioritários de Mato Grosso, do agronegócio. Isso foi produtivo, construtivo e nós saímos fortalecidos dessa eleição. A gente pode pensar que teve uma separação, teve no momento da eleição, mas hoje nós estamos todos unidos novamente, juntos, pensando pela ProSoja. Realmente esse foi o papel nosso, de construir essa aliança novamente após o término da eleição. Então, isso já está resolvido. Já está superado. Quando se tem uma chapa, entre aspas, de oposição, é porque tem alguma insatisfação em relação à gestão atual. Quais eram os pontos mais deficientes que seriam da gestão passada? Realmente não teve esse pensamento, teve uma divergência na composição da chapa. Então, realmente nós tivemos uma divergência de nomes que foram compostas 2 chapas. Então, a nossa chapa, diferente da outra, tinha um foco, uma pauta de campanha para voltar mais para os núcleos no interior. A gente precisa trabalhar mais com o nosso produtor na nossa base, que é onde surgiu a ProSoja, que é da onde é a origem nossa. Então, essa foi o nosso grande foco de campanha, a volta aos núcleos, às bases, ouvir mais as ideias deles, e esse foi um diferencial nosso, da nossa chapa, na campanha. Em meio a tudo isso, o senhor assume a ProSoja em 2016 com más notícias no campo. Essas seriam as prioridades para conseguir superar essa crise no campo por causa da falta de chuvas e por isso a queda na produtividade? Realmente esse ano, um ano difícil, a gente já sabia que tinha na previsão El Niño forte, configurado para Mato Grosso. Não imaginávamos que seria tão intenso assim, né? Nós tivemos primeiro um atraso no início das chuvas, trazendo um atraso no início dos primeiros plantios aí. Posteriormente nós temos aí uma irregularidade muito grande nas chuvas, causando o índice de replantio de soja em Mato Grosso esse ano é o maior de todos os tempos, entendeu? Nunca se replantou tanta soja em Mato Grosso. E nós estamos ainda com uma região leste terminando o replantio da soja, ela não terminou ainda. Então vamos falar assim, não terminou ainda o plantio de soja em Mato Grosso. A janela deve se estender ainda para a colheita. Isso aconteceu, isso é atípico. Mato Grosso sempre foi conhecido como o estado onde tinha uma garantia de chuvas, de estabilidade das chuvas. Periodicidade. Uma constância na regularidade das chuvas, né? E esse ano, por causa desse fenômeno, isso não bateu, as previsões não foram... muitos produtores plantaram na iminência, olhando a previsão posterior para poder pegar essa chuva, e essa chuva não veio. Aconteceu.
Então, foi um ano diferente para Mato Grosso no plantio aí, e isso está culminando aí nas primeiras colheitas que estão iniciando agora em janeiro, numa produtividade menor, alguns lugares muito menores. Nós tivemos algumas regiões mais afetadas do que outras. A gente sabe que a região norte e a região leste tiveram um problema muito maior, né? A região norte, começando a colheita agora, produtividades muito baixas de 10, 5, 15 sacas por hectare. Quanto a média? A média lá de 55, 60 sacas. Muito aquém. Muito abaixo do que realmente o produtor esperava, né? Investiu, adubou, quer dizer, gastou, né? Nós estamos com o maior custo da história de produção. Então, esse ano o dólar, por um lado, ele ajuda na nossa rentabilidade, por outro lado, ele faz com que o nosso custo de produção aumente. Seja alto, porque insumos, para quem não sabe, né, os insumos, fertilizantes, todos são comprados em dólar. Basicamente são importados, são tarifados em dólar, então realmente é vinculado à alta do dólar isso, né? O senhor falou da questão do fortalecimento dos núcleos no interior, uma vez que os produtores não ficam em Cuiabá, não ficam na capital, né? Eles precisam do campo para produzir. Como isso deve acontecer nessa gestão? Bom, realmente acabou a eleição, fizemos a transição no mês de dezembro, várias reuniões com a nova diretoria, com a diretoria passada, pegamos alguns assuntos que estavam sendo tocados para a gente dar continuidade. Essa transição, nós contratamos consultoria para nos auxiliar e fazer um plano de 90 dias. Nós estabelecemos agora um plano de 90 dias de trabalho. Quais são nossas atuações, onde nós vamos pontuar, onde nós vamos atuar. Esse plano foi colocado em prática a partir de segunda-feira, dia 4, quando a gente assumiu, né? Então, realmente, agora, em janeiro, a gente já vai ter algumas ações pontuais. Quais devem ser as prioritárias? Nós vamos fazer uma reunião agora, até o final do mês de janeiro, com os produtores, com os delegados que foram eleitos nos núcleos das regiões. Nós vamos ter 4 reuniões estratégicas, porque esse pessoal no campo é o nosso divulgador lá, das nossas atividades, é quem está mais próximo dos produtores. São 152 delegados que estão nos núcleos da ProSoja no interior, né? Então, essas reuniões agora no mês de janeiro vão acontecer. Certo. Vai ser o primeiro ato nosso, ir de volta para o interior, realmente, escutar um pouco os produtores as demandas, buscar as ideias, né? E tentar levar alguma solução de algum problema que esteja afligindo alguma região em particular, diferente das outras, né? Então, existe alguma região que preocupa mais a ProSoja enquanto associação de assegurar assistência aos produtores rurais? Nesse momento de estabilidade, de seca, nós estamos com um problema mais localizado na região norte e a região leste. Então, são 2 regiões que nos preocupam muito. Nós estamos, inclusive, nessas regiões existem municípios com necessidade de decreto de emergência, né? Situação de emergência. Os prefeitos estão trabalhando e estudando isso, estão recebendo laudos dos produtores para estudar esse decreto de emergência. Realmente é um próximo passo aí para que a gente possa garantir no futuro aí, se o produtor não tiver colheita, não tiver renda, ele não seja penalizado juridicamente, não seja, né, é uma coisa anormal que aconteceu. Então, esse estado de emergência está sendo estudado município a município. Hoje a gente tem o município de Sorriso já trabalhando com isso, Nova Mutum, no leste, Gaúcha do Norte, Canarana, Água Boa e Nova Chavantina estão já mexendo com a documentação para que essa situação de emergência seja decretada ou não. Isso está sendo avaliado município a município. O senhor citou Sorriso e Nova Mutum, que são conhecidos pela grande produção agrícola, inclusive para segurar o PIB do estado de Mato Grosso. A economia mato-grossense ainda é focada no agronegócio. Há uma preocupação, inclusive, junto ao governo do estado, dessa responsabilidade do agronegócio, da possibilidade de queda na economia mato-grossense? Sim. Se você pegar o número do IMEA, que saiu no mês de dezembro ainda, do ano passado, nós já diminuímos a expectativa de produção em 1 milhão de toneladas de soja. Isso equivale a R$1 bilhão que deixam de rodar na economia mato-grossense.
Então, isso é direto. E o indireto disso? Os empregos. Os empregos, né, a falta de investimento novo desses produtores. A própria cidade que não vive mais tanto do Então, agronegócio. realmente, o impacto na economia mato-grossense é muito grande. Nós somos ainda grandes produtores de matérias-primas, milho e soja, né, a industrialização ainda é muito pequena aqui dentro do estado, e então realmente nós sofremos muito quando esse tipo de intempérie climática ou econômica ou de mercado nos atrapalha muito, né? Realmente é preocupante. A gente já fala mais sobre o relacionamento com o governo do estado. Eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre o próprio orçamento da ProSoja. Do quanto que vive a ProSoja, se é suficiente para arcar com todas essas demandas em relação à pesquisa, em relação à assistência, porque a ProSoja, para quem não sabe, vive muito cercada de produtores rurais, de pesquisadores próprios, né? Não dependem tanto do poder público. Como que funciona isso? Realmente nosso orçamento ele é do FACS, né? Nosso Fundo de Apoio à Cultura da Soja. O produtor contribui com a nossa associação, e esse recurso que a gente tem é suficiente para nós tocarmos as principais pautas aí que são exigidas tanto a nível federal, estadual. E a nossa nova gestão, nós estamos muito focados na área de pesquisa. Realmente, a produção, a gente vê aí 15 anos de produção estabilizada em Mato Grosso. Isso tem um motivo, né? Nós estamos investindo mais em adubação, em melhor tudo, e não está respondendo em aumento de produtividade. Nós subimos até 15 anos atrás e agora realmente estagnou. Nós precisamos estudar esse sistema produtivo melhor. No grão, necessariamente. Nós precisamos integrar mais, mudar o modo de cultivo, né? Integração lavoura-pecuária é uma opção muito boa, está funcionando muito bem, está dando bons resultados, né? Novas pesquisas estão acontecendo, nós estamos estudando uma parceria muito forte com a Fundação Mato Grosso, já fizemos uma parceria com a Fundação ABC das Cooperativas do Paraná, que vai integrar nós vamos fazer um triângulo de pesquisa com essas três entidades, a ProSoja, Fundação Mato Grosso e Fundação ABC, justamente nós vamos ter áreas polos em Mato Grosso de pesquisa. Então, justamente para que o produtor tenha pesquisas aplicadas e que dê resultado. E para que estude esse sistema produtivo nosso, para que a gente possa evoluir e ter um aumento de produtividade. Você sabe que os custos estão aumentando ano a ano. E então a produtividade está estável. A gente precisa ser mais eficiente. Me fala um pouquinho sobre o orçamento, de quanto que é anual a ProSoja? Nós estamos esperando esse ano 30 milhões. Esse é o orçamento que a gente tem para trabalhar as pautas, as pesquisas, né? E os trabalhos, o nosso custeio da nossa máquina, né? É o suficiente para a gente trabalhar. A ProSoja não é somente dos produtores de soja, mas também dos produtores de milho. E o milho primeira safra geralmente é mais preocupante que o safrinha. Como que tem sido trabalhado isso para aumentar a produtividade da primeira safra, especialmente? Realmente o milho em Mato Grosso inverteu, né? Nós invertemos a produção, praticamente a primeira safra quase que nem existe em Mato Grosso. Passou-se todo para a segunda safra pelo rendimento que tem dado, as variedades precoces de soja têm nos atendido com a produtividade esperada, e o milho tem resultados também de segunda safra ótimos. Pela estabilidade do clima, a gente tem conseguido 2 safras praticamente cheias. Então, assim, a questão do milho esse ano vai preocupar. Nós estamos falando agora da soja, mas a gente não está esquecendo um pouquinho que nós já vamos ter um plantio de milho. Que também vai ser estendido por causa dessa janela da soja que está ampliada. Nós precisamos do rendimento do milho, nós precisamos do faturamento do milho para que a máquina toda rode, né? Os produtores contam com a receita do milho para diluir um pouco dos custos de produção. E isso é importante que a gente esteja claro que esse ano vai ser um ano de redução de área, provavelmente, e redução de produtividade, porque o produtor provavelmente vai ter menos caixa para investir, os financiamentos estão mais difíceis esse ano, a gente sabe, o plano safra, dessa safra 2015-16 pelo governo federal atrasaram, nós não tivemos o pré-custeio, que sempre tinha uma liberação de recurso antecipado. Apesar do anúncio da presidente Dilma. Então assim, nós tivemos aí a falta do seguro rural, que nos prejudicou muito. Num ano complicado desse, o seguro seria
imprescindível, né, para garantir um pouquinho aí essa quebra de safra. Isso precisa acelerar, nós estamos trabalhando isso junto ao Ministério da Agricultura. Na questão do seguro rural, já se está prometido para o ano que vem 850 milhões para o Brasil para seguro rural. Então, quer dizer, ano que vem, esse ano, né, 2016, a gente está próximo aí, vamos ter aí o seguro rural mais atuante, provavelmente. Para a gente encerrar essa primeira parte da entrevista, Endrigo, me fala um pouquinho das principais preocupações para a categoria hoje, nesse ano de 2016. Realmente, essa questão da elevação do custo de produção dessa safra e com a possibilidade de uma queda na produtividade, nós vamos ter um problema aí na questão da renda do produtor. Então, a insegurança hoje que está no campo, o produtor está muito apreensivo com a colheita. Então, está todo mundo aí esperando que chegue a colheita agora para ver o resultado. E a gente, quanto de prejuízo que vai ocorrer? Quanto de prejuízo, tem muita gente que fez venda antecipada de produto. O Mato Grosso faz isso com habitualidade, porque o produtor trabalha garantindo os custos de produção, então ele se antecipa e faz venda antecipada. Muitos produtores não vão ter produto físico para entregar. Por exemplo, uma região de Sorriso que colhe 60 sacos de média todo ano, o produtor vende pelo menos 40 sacas por hectare, 45 sacas. Asseguradas. Tranquilo, né, para garantir o custo de produção. E ele vai colher 20 sacas, 15 sacas, como que ele faz para cumprir isso? Com uma trade, por exemplo. Então, realmente nós estamos também conversando com as trades para ver realmente que esse produtor não seja penalizado por mais um motivo, na não entrega de um contrato que ele não recebeu ainda. Né? Ele entrega o produto e vai receber futuramente. Essa é a prática. É a prática do negócio. Tá certo, Endrigo. Obrigada por enquanto essa primeira parte da entrevista. A gente já volta a falar de relacionamentos. Obrigado. Tá certo? Bom, e você continue com a gente, nos acompanhando aqui no portal RD News, no canal do RDTV, no endereço rdnews.com.br/RDTV. RDTV, TV Web todo dia.